Será que somente com uma taxa de acertos de 70% em diante é possível obter lucros no day trade? Vamos dar uma olhada nesse gráfico e fazer esse estudo de caso. Nesse dia de operações, as operações vencedoras ficaram na casa dos 27%, e as operações perdedoras ficaram na casa dos 54%, como podemos ver aqui nesse gráfico. Será que, com o resultado desse, seria possível fechar o dia positivo? Veja que esse dia fechou positivo em R$ 172,50, acima um pouco da meta pré-estabelecida de R$ 150 por dia. Mas o que aconteceu? Vamos analisar o gráfico dos trades. Aqui no gráfico dos trades, podemos ver que temos 11 operações nesse dia, sendo 6 operações perdedoras e somente 3 operações vencedoras. Nesse dia, o stop loss pré-definido por operação era de 3 pontos, com um contrato. No mini dólar, seria um stop loss de R$ 30. Porém, como podemos observar, em nenhuma das operações esse stop máximo aconteceu. Veja que nessa operação aqui, o stop foi de R$ 10. Nessa outra, foi de R$ 5. E nessa outra, também de R$ 10. A maior operação perdedora foi de R$ 15, sendo mais uma operação de R$ 5 e, por fim, mais uma operação perdedora de R$ 10. Em contrapartida, as operações ganhadoras resultaram em um ganho de R$ 20, essa outra um ganho de R$ 100 e, por fim, essa um ganho de R$ 180. O que fica claro é que as operações perdedoras foram encerradas rapidamente, mesmo antes de chegarem ao máximo do stop loss pré-definido. E as operações ganhadoras foram aproveitadas ao máximo. Mas também temos aqui um outro detalhe que não pode passar desapercebido. Temos duas operações que foram operações zeradas, aqui e aqui. Nesse tipo de operação, saímos da operação no 0 a 0, ou seja, no ponto de entrada. Seja quando a operação foi a favor e voltou para o ponto de entrada, seja quando ela foi no sentido contrário, em direção ao stop loss, e retornou ao ponto de entrada. Nesse momento, zeramos a operação no ponto de entrada. Esse tipo de operação não é uma operação vencedora, mas é uma operação salvadora, pois nós não levamos um stop loss. Vamos pagar alguma coisa sim, que seriam os custos da corretora, como custos de corretagem, emolumentos, entre outros, que são muito menores do que o do stop loss. Vamos voltar ao gráfico do dia para dar uma olhada como essas operações aparecem lá. Aqui no gráfico do dia, essas operações aparecem como 18%, nessa área cinza. Então, na prática, nós podemos levar em consideração que toda essa área, nessa região, seria uma área, em tese, vencedora. O conjunto das operações ganhadoras mais as operações salvadoras. Dessa maneira, nós vemos que mesmo com uma taxa de acerto mais baixa, mas um bom gerenciamento de risco e um bom aproveitamento das operações, nós conseguimos um resultado positivo. E com poucas operações, chegamos a um valor acima da meta do dia, que era de R$ 150. Além disso, fizemos 11 operações no dia. Poucas operações, portanto, ficamos pouco expostos ao mercado. Vamos ver um exemplo de como podemos encerrar rapidamente uma operação perdedora, evitando que chegue ao stop loss máximo. Veja que nós entramos comprados com um stop gain de 2 pontos e um stop loss, nesse caso, de 2,5 pontos. Veja que o preço se desloca em direção ao stop gain. Temos aqui um detalhe que é a fila de execução das ordens. O contrato que compramos, esse pequeno número 1, está atrás de toda essa fila de ordens. Como vocês puderam perceber, o preço foi várias vezes ali no ponto de venda com ganho do contrato, porém ele não foi executado, exatamente por causa dessa fila. Vamos soltar o vídeo novamente e ver como vai proceder. O contrato foi até lá e começa a voltar contra, não sendo executado. Veja que rapidamente nós estopamos a operação quando ela chegou no ponto de entrada. Na verdade, aqui não foi estopada no 0 a 0, ela foi estopada com meio ponto de loss, rapidamente, para evitar que chegasse aos 2,5 pontos. Nós podemos fazer isso de diversas formas. Uma das formas é usar o botão zerar, que é esse aqui. Ao clicar nesse botão zerar, a operação será encerrada imediatamente. Nesse caso específico do vídeo, eu usei a combinação de teclas do teclado, da tecla Alt mais a tecla B, que tem por resultado levar a ordem de stop loss imediatamente para o ponto de entrada. Dessa maneira, encerrando a operação onde ela estiver ocorrendo. No caso, estava com meio ponto de loss. Dessa maneira, nós podemos ver que mesmo com uma taxa de acertos menor, abaixo até de 50%, porém com um bom gerenciamento de risco e um bom aproveitamento das operações vencedoras e pouca exposição ao mercado através da realização de poucas operações, nós conseguimos fechar o dia positivo com um bom resultado. É isso aí, um grande abraço e sucesso para todos.